Boa noite, irmãos. A paz. Que comunhão maravilhosa, né? Antes do culto, nós já podemos notar como o Senhor está aqui entre nós, nos conectando. Essa conexão só pode ser do alto. É Ele que nos conecta, que nos torna irmãos, que nos dá essa comunhão maravilhosa e faz esse lugar tão aconchegante. É por causa dEle e é por Ele que nós estamos aqui. Amém? Se coloque de pé, vamos juntos cantar essa canção com muita fé, crendo que não há nada impossível para o nosso Deus. Se o mar não se abrir, Ele nos fará andar sobre as águas. Amém? Escuto uma voz em meio à tempestade.
Reconheço teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Em meio à tempestade, eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo o convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a tua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Oh, nada vai me impedir, e eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Nada vai me impedir, e eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se
que nos orienta, a Tua voz é que nos mantém firmes e de pé. Pai, que ao ouvir a Tua voz, nós possamos dar um passo e andar em direção ao Senhor, nos esquecendo do que ficou para trás, esquecendo da incredulidade, esquecendo das nossas dificuldades, Pai, que nós possamos ouvir apenas a Tua voz e segui-la e ter fé e crer, porque Tu és vencedor. Aleluia, aplauda esse Deus tão maravilhoso. Ele é incrível. Glória a Deus, queridos irmãos, pode se assentar um instante. Bom estarmos reunidos nessa noite para buscar ao Senhor, e com essa canção que já prepara o nosso coração para aquilo que Deus vai fazer, não é? Nós estamos bem firmados nessa palavra que é sustentação da nossa fé. E olha, o próprio Cristo é a palavra, não é? Então Ele é a nossa rocha, Ele é a firmeza que temos para caminharmos nessa jornada de fé. Você está firme? Amém? Glória a Deus, que bom que você está aqui. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família. Eu peço, queridos, apenas atenção. Quero dar aqui rápidos avisos, bem breve mesmo. Você já vai se levantar daqui a pouquinho, mas eu quero ser bem objetivo e convidar você, por exemplo, para estar aqui amanhã às 6h30 da manhã, quando nós vamos ter aqui a oração. E claro, sempre temos um café especial depois, mas nada melhor, nada mais que especial do que a oração antes. Então, você que deseja aí e tem disponibilidade para estar aqui às 6h30, faça um esforcinho, venha, é muito bom, prazeroso, não é? Em nome de Jesus, vamos estar juntos em oração, queridos. E olha, quero pedir a você que agende aí, se atente a essa data, dia 22 de dezembro, nós vamos ter aqui um culto mais que especial, a cantata de Natal, com o tema Onde está o Natal? Domingo, dia 22 de dezembro, agende esse dia, para você estar aqui com a sua família, vai ser extraordinário, tá certo? Eu digo que você não pode perder, tá certo? E você vindo, você vai saber o porquê, mas vai ser muito especial. E só nos atentando, queridos, que já nesse dia 22, aí pode mudar já, queridos, para outra imagem, nós não vamos ter culto na parte da manhã, às 10 horas da manhã, porque já estaremos com a agenda especial de final de ano. Então, neste domingo da cantata de Natal, no dia 22, e também no domingo, dia 29, vai ter culto só às 19 horas. E aí também, no dia 24, numa terça-feira, e também no dia 31, numa terça-feira, não haverá culto nessas duas terças-feiras, por conta aí do final de ano. Retornaremos no início de janeiro e vamos anunciar certinho, tá certo, queridos? Mas se programe, se agende aí para estarmos juntos no dia 22, creio que vai ser bênção demais para o nosso coração. E um detalhe do dia 22, volta a imagem aí do dia 22, queridos, só um detalhe, que nesse dia da cantata, nós teremos o Espaço Kids, porém as crianças estarão conosco aqui para prestigiar também todo o trabalho que vai ser aqui apresentado para a glória e em louvor do Senhor Jesus, tá certo? É uma apresentação de Natal, mas não é para nós em si, é para o Senhor Jesus, mas com certeza nós receberemos também, seremos muito edificados. Então as crianças estarão conosco aqui, porque também haverá todo um empenho, toda uma organização da Rede Kids, alguns aí também, tá certo, meus irmãos? Vamos ficar em pé mais uma vez, nós vamos continuar louvando e adorando ao Senhor. E eu peço a você que se prepare. Nós estamos caminhando nessa temática, matemática da fé, nessas terças-feiras, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Esteja aberto, esteja sedento, tenha um anseio único de ouvir a voz do Senhor nessa noite. Amém? Mas nós vamos orar agora, e eu quero convidar você a trazer os seus dízimos, suas ofertas, como você sentir no seu coração, conforme você veio preparado. Nós temos aqui as urnas à frente, através dos envelopes, ou lá atrás no balcão, através de outras opções ali. Feche seus olhos, falemos com Deus. Senhor, obrigado por nos reunir nessa noite. Este culto é teu, é para o teu louvor. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos permite, e o Senhor deseja que estejamos em adoração ao Senhor. Senhor, envolva nosso coração, envolva nossa mente.
Ah, Senhor, leva-nos às águas tranquilas nessa noite. Sim, Senhor, acalma nosso coração agitado. Ó Deus, queremos ouvir a sua voz. Queremos ser tocados pela sua graça mais uma vez, porque no encontro contigo tudo pode acontecer. Nós desejamos sim sair daqui diferentes de como entramos, mais convictos, mais confiantes, mais certos da tua presença, ó Deus, da tua vontade, da tua provisão sobre nós, em nós, da tua presença maravilhosa. Senhor, toma-nos em teus braços. Ah, Espírito Santo, sonda nosso coração, prepara-nos para a tua palavra logo mais, ó Deus. Mas enquanto cantarmos essa canção, o Senhor possa receber não só o nosso louvor cantado, mas também o nosso louvor financeiro, daqueles que Deus prontamente, dispostamente, generosamente, Senhor, contribuem para a tua obra. Que o Senhor possa abençoar, recompensar, transbordar em bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Vamos celebrar o Senhor, queridos. Confiando em nosso Deus, que em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Tu és a nossa rocha, Deus. Nós estamos aqui e confiamos naquilo que o Senhor diz, porque a tua palavra não muda, as tuas promessas não mudam, Senhor. Na batalha permaneceremos em pé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não, não, não. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode.
poderoso. Ao nosso lado está aquele que é vencedor, o poderoso nas batalhas. A quem temeremos? Quem será contra nós, se o Senhor está conosco? Aleluia, aleluia. Ao nome dele seja a honra, seja a glória para todos sempre. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
Aleluia. Vamos declarar mais uma vez: queremos o teu nome engrandecer. Hoje estamos aqui para isso. Declare de todo o seu coração. Queremos o teu nome. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Engrandeça ao Senhor Jesus com suas palmas. Exalte ao nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus amados irmãos. Amém? Pode tomar seu assento, por favor. Obrigado, irmão Sérgio Louvor, por nos inspirar essa canção, a declarar que nosso Deus é grande e digno de toda a glória. Sejam todos bem-vindos à casa de oração. Que alegria estarmos juntos nessa noite, noite da esperança. Você que está conosco pela primeira vez, sinta-se mesmo muito à vontade aqui para ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que você veio para um lugar, uma noite muito especial para ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós estaremos ministrando a terceira mensagem com este tema, matemática da fé. E queremos aproveitar, meus irmãos, este tempo tão precioso da palavra. E já chamo você que está com a sua Bíblia, abra por favor em Lucas, no capítulo 3. É o texto que nós iremos meditar nessa palavra. Lucas, no capítulo 3, nós iremos ler a partir do versículo 8. Lucas capítulo 3, na realidade nós vamos começar no verso 7, capítulo 3, hoje eu quero falar, irmãos meus, sobre este tema, operações básicas da fé. É impressionante quando olhamos a palavra de Deus e percebemos os efeitos da fé, quando ela é colocada em prática. Quando olhamos para o Deus Criador, um Deus matemático, é claro, a matemática do Senhor é bem diferente do que nós aprendemos. E nós precisamos aprender a matemática da fé. E eu creio que essa série de mensagens tem esse propósito. Você ouviu semana passada uma mensagem muito inspiradora, e eu creio que essa mensagem nessa noite, não por eu estar pregando, mas é a palavra de Deus inspirada, que falará ao teu coração em nome de Jesus. Você crê? Aleluia. Então vamos ler atentamente a palavra do nosso Deus. Essas palavras é de João o Batista, primo de Jesus, este que veio com uma missão de preparar o caminho, veio com a mensagem de arrependimento. E a mensagem dele de fato não era uma mensagem simpática, ele realmente confrontava o pecado independente de quem seja. Mas é tremendo como Deus usou a vida deste homem a fim de preparar o caminho. Ele que apontou para o Cordeiro de Deus, dizendo: é Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio nessa missão de diminuir e revelar Cristo, Ele que deve ser o centro de tudo. Vamos ler atentamente essa mensagem pregada por João Batista, meus irmãos, a partir do versículo 7. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. Também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu:
não cobre mais do que o é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, e contentem-se com o salário do que vocês recebem. Até aqui, irmãos. Senhor, abre nosso entendimento, para que possamos compreender o que nós lemos e ouvimos. Que a Tua palavra, Senhor, jamais seja distorcida, mas ela possa cumprir os Teus desígnios. Nós oramos no nome de Jesus, que a Tua palavra nessa noite, ela venha como um pão para os famintos, ela venha como água para os sedentos, meu Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, que a Tua palavra vem para nortear a nossa vida, Senhor. Fala conosco, toca-nos mais uma vez, pois nós queremos Tua presença real neste lugar, e a Tua palavra ela é viva, poderosa e eficaz. Sim, Senhor, nós clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, este texto é tremendo quando olhamos para as pessoas que tiveram seus corações tocados pela mensagem de arrependimento. A mensagem de arrependimento, ela sempre foi fundamental, sempre será fundamental para que venha proporcionar um processo de transformação. Sem um arrependimento, não tem como haver um processo de santificação e assim, consequentemente, não haverá uma mudança de vida significativa e constante. Eu creio que eu e você desejamos sim uma mudança de vida significativa. No entanto, o processo ele é contínuo, mas os primeiros passos para que isso aconteça, sem dúvida, é o arrependimento. O próprio Senhor Jesus anunciou o arrependimento. Ele desejou muito mais para que as pessoas se arrependessem dos pecados do que simplesmente fossem curadas de suas feridas ou de suas enfermidades físicas. Se importou muito mais que elas se arrependessem, rompessem com todas as mazelas, que de fato crescem no Evangelho de Cristo e assim permanecessem a sua fé nele. Mas uma coisa nos chama a atenção, queridos, nessas pessoas que ouviram essa mensagem, há pelo menos 3 grupos aqui, que elas prontamente fizeram a mesma pergunta. E olha que pergunta que isso impacta demais nossas vidas: o que devemos fazer? Quando uma pessoa de fato ouve a mensagem do Evangelho ou é impactada com a verdade, e se rende a ela, dizendo assim: olha, eu admito, eu confesso, eu estou disposto a arrepender, eu compreendi a palavra, falou comigo, eu estou realmente distante da presença do Senhor. Eu acredito que deve queimar o seu coração, ou mover o seu coração, essa pergunta: o que devemos fazer? Ao contrário que muitos perguntam: o que eu vou ganhar agora se eu entregar minha vida para Jesus? O que eu vou ganhar? Qual vai ser a minha recompensa se eu me arrepender? O que eu vou ganhar se eu deixar esse pecado? Sabe, às vezes nós somos interessados somente naquilo que vai realmente nos favorecer, sendo que nós talvez não percebemos o benefício que é quando há um arrependimento genuíno e quando estamos decididos pela verdade a abandonar o que for necessário e realmente perguntar para o Senhor, perguntar para Deus: Senhor, o que devo fazer agora? Eu creio que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, estamos tocados pela palavra, a pergunta não é o que eu vou ganhar, o que vai ser da minha vida a partir de agora. Não, a questão realmente é um desespero. Essas perguntas aqui dessas pessoas foram muito sinceras, genuínas, e eu confesso que eu consigo até perceber um desespero. O que faremos? Identificamos com essa mensagem? Isso é comigo. Eles entenderam que por mais era um povo de Deus, mas eles não deveriam estar sob a sombra espiritual de Abraão, porque era o povo de Abraão. Não, receberam uma mensagem que eles realmente precisavam ter uma aliança com Cristo. Eles romperam, havia mais de 400 anos que não havia sinais nenhum, e de repente João Batista no deserto começa a pregar uma mensagem de arrependimento para o povo. O que devemos fazer? E com certeza houve um arrependimento, trouxeram sobre eles uma compreensão que a partir de agora, que eu me arrependi,
que eu pequei contra Deus, que eu reconheça meu estado diante de Deus, que eu sou pecador, o que eu devo fazer a partir de então? A partir deste momento. É por isso, meus irmãos, que nos traz também uma seguinte compreensão: como colocar o arrependimento em prática? Essa pergunta é feita por aqueles que se arrependeram e diz: agora que eu estou arrependido, como colocar em prática esse arrependimento? Como colocar agora a minha fé em prática? Como colocar o meu arrependimento de uma forma genuína, que seja visível, que as pessoas percebam que de fato eis um pecador arrependido? Como colocar o arrependimento em prática? E aqui há três princípios que precisa governar a vida daquele que está arrependido. Três princípios práticos da nossa caminhada na fé, queridos, que precisa de fato nortear todo aquele que de fato está arrependido. Nós devemos ter realmente essa mentalidade ao colocar o arrependimento em prática. E o primeiro princípio que nos traz a palavra, quando olhamos no versículo 10, que vem de quem? De uma grande multidão. A multidão que professaram a sua fé, que se arrependeram, eles fizeram, ao fazer essa pergunta, e vem a primeira instrução: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Qual é o princípio que está nos ensinando? Que é colocar o arrependimento em prática, meus irmãos, é simplesmente com essa atitude que nós devemos aprender a dividir as nossas bênçãos. Aprenda a dividir as suas bênçãos. Isso aqui, meus irmãos, é um princípio tão importante, porque olha, está dizendo: deixe de ser egoísta, aquele que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. E às vezes, irmãos, quando nós queremos ou nos arrependemos, já pensamos: o que eu vou ganhar? O que eu vou ter mais do que eu já tenho? Não. Não é o que você vai ter mais, a questão é o que eu vou remover de excesso, o que o Senhor vai tratar comigo, o que o Senhor vai remover da minha vida, aquilo que eu tenho como um alicerce, uma falsa estabilidade, uma razão do meu contentamento, e muitas vezes o Senhor mexe nisso, algumas áreas da nossa vida, e pensamos: o Senhor vai multiplicar muito mais do que eu já tenho, agora que eu sou de Deus, agora que eu sou crente, agora que eu sou da igreja. Essas falsas promessas, hein? Como frustra muitas pessoas. E saiba de uma coisa, queridos: a mensagem legítima, genuína do Evangelho é essa: quando você se arrepende de todo o seu coração, prepare para você começar a dividir. É um divisor de águas. O arrependimento causa uma divisão do velho homem para o novo homem. Daquele que era um pecador dominado pelo pecado, agora quem nasceu de novo, é um divisor de águas, que agora é movido pelos princípios da palavra de Deus, que tem o temor de Deus, é movido pelo Espírito Santo. Causa uma divisão, um arrependimento, queridos. Agora não passa a ser simplesmente meu, não, agora eu vou compartilhar. Aquele que tem 2 túnicas, reparta. Olha que palavra. Como colocar o arrependimento em prática? Olha, como colocar em prática? Eu vou começar a dividir as minhas bênçãos, eu vou compartilhar as minhas bênçãos, e está dizendo claramente com quem não tem. Compartilhar as bênçãos, quem não precisa, simplesmente porque nós identificamos e estimamos, irmãos, é muito fácil, mas você compartilhar de fato, com pessoas que muitas vezes são até invisíveis diante da sociedade, isso é diferente. Manifestar ou dividir com algo com quem você realmente sabe que precisa e necessita, e não ter interesse de receber nada em troca, porque Deus sabe realmente as intenções que há em nosso coração, é bem diferente. Dividir as nossas bênçãos com aqueles que não têm, seja nas vestimentas, como também no alimento. Sabe, meus irmãos, a minha oração é: Deus me abençoe para que eu seja abençoador. Eu desejo ser um abençoador, de ver Deus respondendo orações de pessoas através de coisas simples que nós podemos servir a elas.
Às vezes uma carona, uma pessoa, vou servir uma carona, mas você sabia que isso pode ser uma resposta de uma oração para aquela pessoa que estava ali necessitada e clamando: Senhor, eu preciso de uma carona. E essa simples atitude pode fortalecer a fé dela, crescer a fé dela, porque ela sabe do poder que há na oração, ela acabou de ter uma resposta na oração, e é claro, quando compartilha com você: olha, você é a resposta às minhas orações, isso também te abençoa demais. Mas se você não participar, não se dispor para isso, você nunca vai saber o que é ser edificado, por servir alguém através de coisas tão simples. No entanto, se a resposta de oração é relevante. São coisas simples, irmãos, nós podemos servir, mas quando é movido na direção de Deus, é relevante. A nossa fé torna-se mais autêntica, é abençoador. Sabe, eu creio que isso deve mover todo aquele que está arrependido. Colocar o arrependimento em prática, meus irmãos, de fato é aprender agora a dividir as suas bênçãos. Você reconhecer: Deus, Senhor me abençoou, como isso não é somente para mim, não tem um propósito ser só para mim isso, de fato tem que ser uma expressão do amor de Deus, uma extensão da graça do Senhor. Amém, meus irmãos? Olha, não somente as multidões desesperadas perguntaram o que devemos fazer, e receber uma instrução clara e precisa, um princípio para colocar o arrependimento em prática, como também quando olhamos o versículo 12 e 13, que por suas vezes quem está também dizendo: o que faremos? São os publicanos. Publicanos não eram bem-vindos entre os judeus, eles não eram bem-vindos porque eles trabalhavam para o governo de Roma, eles eram cobradores de impostos, e a fama que eles tinham de não serem honestos, quando eles pesavam, quando eles faziam ali os cálculos, eles eram pessoas que acabavam sendo oportunistas, pessoas que tinham um cargo de confiança, que cobrava seja um imposto das pessoas, e ele acabava se aproveitando, lucrando de uma forma desonesta. Naquele tempo já havia muito disso. Porém, esses publicanos, cobradores de impostos, eles o quê? Se arrependeram com a mensagem, se arrependeram ao receber a palavra, e também perguntaram: o que nós faremos? E olha só, se de fato você quer viver como alguém que está arrependido, não cobre mais do que o valor estipulado, não cobre mais do que é estipulado. Ou seja, meus irmãos, aqui eu vejo mais um princípio que devemos aprender, é fazer as contas com honestidade. Façam as contas com honestidade. Aqueles que lidam diretamente com negócios nessa vida, e principalmente por lidar com pessoas que muitas vezes elas são ingênuas, não sabem de nada, é um teste de caráter, é um teste de integridade, é um teste de ser crente, é um teste de ser temente a Deus. Quando temos todo o conhecimento e lidamos muitas vezes com pessoas que são desinformadas ou tão ingênuas que não dão conta, o que falarmos elas acreditam. Meus irmãos, eis aqui os publicanos, que estavam arrependidos e dizendo: como eu vou colocar meu arrependimento em prática? Bom, você vai continuar trabalhando, continue seu trabalho, mas seguinte coisa: não faça a soma de uma forma desonesta, seja honesto, faça as contas com honestidade, ao estipular o valor, seja honesto, sabe, meus irmãos, sempre a honestidade foi sinônimo de cristão, e é triste em nossos dias quando não acompanha mais um caráter de um cristão, a honestidade. E saiba de uma coisa, às vezes a gente se faz de inocente para perceber a malícia, fazemos de inocente para perceber a malícia, e quando percebemos a malícia, olha que oportunista, hein? E a tristeza, quando há um ímpio, até mesmo podemos compreender, mas aquele que te cumprimenta e saúda com a paz do Senhor, não combina, meus irmãos, não combina. Todos aqueles que governam algo ou negócio nessa vida,
se realmente seu coração está sendo movido por arrependimento, Cristo governa, é uma pessoa quebrantada, que serve a Deus, de fato tem que fazer as contas com honestidade, com transparência, irmãos. Isso é sinal de fato de quem está arrependido. E não para por aí. Agora vamos aos militares, porque aqui nós olhamos para a multidão, gente de todos os tipos, classe social, essa multidão, ela vai longe. Agora olhamos aqui para os publicanos, mas olhamos também para os soldados, que eles também, desesperados, perguntaram: e nós, o que faremos? O que nós iremos fazer? E olha só, pedindo a orientação clara: se vocês estão arrependidos, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentam-se com o salário que vocês recebem. Exatamente essa repreensão porque essa era o estilo de vida qual eles tinham. Mas toda pessoa realmente que está arrependida, nós cremos que há um divisor de águas, que há realmente uma transformação. Eu sei, meus irmãos, que nós desejamos servir a Deus com integridade e muitas vezes queremos perguntar: e agora o que eu faço? Demonstre fruto de arrependimento. Foi exatamente essa mensagem que João começou a pregar. Produzam frutos dignos de arrependimento. Expresse verdadeiramente que você é um homem arrependido, que é uma mulher arrependida. Exatamente o inverso, a conversão daquilo que você tinha como falha, ou como tinha distorções na sua vida. Se houve um arrependimento, passa agora a andar na luz, passa a andar na verdade, deixa a mentira e anda na verdade. E as orientações, precisamente, aqui é o terceiro princípio, os meus irmãos, que nos faz refletir: não usem autoridade em benefício próprio. O que faremos com aqueles que lidam que exercem uma posição de liderança, de autoridade, em qualquer ambiente que seja da sociedade, eclesiástica, social, o que for? Olha só, uma orientação é muito clara, este é um princípio. Se está arrependido verdadeiramente, olha, não use autoridade em benefício próprio. Não use autoridade em benefício próprio. Quantas pessoas usam poder para se beneficiar, meus irmãos? Usam a figura que tem para se beneficiar, benefício próprio. E aqui é uma mensagem do quê? De arrependimento. Daqueles que até então viviam isso como um estilo de vida, usavam autoridade em benefício próprio para se autopromover, faziam denúncias falsas conforme a sua maneira de enxergar as coisas. Muitas vezes culpavam o inocente, inocentavam o culpado, e também era aquele que nunca se contentava com o salário. Aqui é 3 exortações, especialmente para esse público, na verdade, que tratava-se dos militares da época, que estavam de fato arrependidos, com a mensagem de arrependimento, com a mensagem de deixar o pecado, de voltar para Deus de todo o seu coração. Sabe, meus irmãos, eu creio que isso precisa governar a nossa vida, de não usarmos qualquer forma que seja para nos beneficiar. Eu creio que toda autoridade que Deus nos confiou, vier nos confiar, é para quê? Para servir, irmãos. É para servir, não é para benefício próprio, mas de fato é para servir, para ser uma bênção. E quando distorcemos essa finalidade, eu creio que nós não estamos cumprindo o propósito que Deus nos colocou. Existem muitos líderes pela posição, mas poucos estão com a unção. Muitos somente têm pela posição, são líderes pela posição, mas pela unção é diferente, queridos. Quando estamos cumprindo o propósito de Deus, ali há unção, ali há ousadia, ali há recurso de Deus para suprir e para capacitar diante dos nossos desafios. Claramente, meus irmãos, essa mensagem dessa noite, que o Senhor está nos dizendo: olha, se há um arrependimento genuíno, precisa colocar isso em prática. Não basta simplesmente dizer: olha, eu estou muito arrependido, mas se não houve uma expressão de um arrependimento, porque a verdade é, irmãos, arrependimento não é simplesmente lágrimas, ainda que muitas vezes é acompanhado de um profundo quebrantamento. Não, muitas vezes é uma emoção, mas não é uma tristeza genuína, profunda. Não é realmente algo que possa se dizer: olha, quanta tristeza por eu ter pecado contra Deus.
E sinceramente, meus irmãos, se você teve uma experiência genuína com um arrependimento, quando o Senhor tocou o seu coração, quando Ele encontrou o seu coração pela palavra, o que você se levantou decidido fazer? O que você perguntou, Senhor, Tu queres que eu faça? O que eu vou fazer, Senhor, a partir de agora? Essa pergunta aqui não era em questão para ser salvo, porque nós não podemos fazer nada para ser salvo. É pela graça que recebemos a salvação. No entanto, uma vida de testemunho, uma vida de santificação, uma vida de louvor ao Senhor, meus irmãos, sim, é andar em princípios, é andar sob a palavra do Senhor. Eu creio, meus irmãos, que esse é o propósito, Senhor, que tem para mim, para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar. Eu quero chamar você para abrir o seu coração nessa noite. Nós ouvimos atentamente a palavra de Deus, 3 princípios que nos desperta a entender, olha, como é realmente viver a fé, viver o arrependimento genuíno. Quando olhamos a palavra do Senhor, irmãos, eu creio que a nossa alma deve ser movida pelo Espírito Santo de Deus e clamar por isso. Senhor, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Quando você olha para a sua vida, Senhor, o que eu devo fazer, Pai? Tem coisa ainda que não é questão de sermos perfeitos, mas questão de sermos plenos. É de você ser dominado por uma inconformidade, dizer, Senhor, há muito mais do Senhor para transformar a minha vida, eu quero mais de Ti. Não é o que eu vou ganhar, irmãos, mas sim o que eu vou fazer, Senhor. É entregar meu coração genuinamente, entregar totalmente o meu coração. Comece a demonstrar arrependimento. Se houve um arrependimento, demonstre um arrependimento. Ora, se pensava em si mesmo, se era egoísta, só pensava somente como um sanguessuga, dá. Conforme dizem Provérbios, que a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Só quer receber e não compartilha. Seja um abençoador, sejamos generosos, irmãos. Ser generoso é a expressão de quem está arrependido do egoísmo. Ser sensível à necessidade do próximo é uma expressão de quem está arrependido por ter passado tantos anos pensando em si mesmo, ou viver para si mesmo. Meus irmãos, chega um momento que você não suporta mais, se a sua motivação de vida é só viver para si mesmo, não faz mais sentido. E quando o Senhor nos desperta, olha, seja honesto, tudo que fizer, seja honesto, que a sua palavra seja sim, 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 não, não, seja honesto, em tudo que fizer, em tudo que falar. Tem um amigo meu, eu admiro demais, pastor Leandro. Certa vez ele estava para vender um carro, eu não lembro o nome do carro, ele tinha um apelido no carro, era de estimação, parecia. E ele fez o anúncio e logo apareceu uma pessoa interessada. Mas ele começou a contar tanto defeito que tinha um carro, que a pessoa ficou até preocupada. Falei, rapaz, como é que você quer vender um carro desse? Você está falando tanto, olha, eu estou sendo o máximo sincero com você. É assim, é nessa condição, e assim está. Esse meu amigo é demais. E a pessoa ficou tão admirada com a honestidade, a sinceridade dele, não se identificou como um pastor, não se identificou como um crente, simplesmente foi sincero, transmitiu ali tudo o que tinha no carro, e a pessoa falou, olha, agora você me convenceu, não é simplesmente o carro certo, mas a pessoa certa que eu estou negociando. E foi uma coisa assim de 2 dias, por ele ser sincero. A sinceridade abre portas, irmãos. A sinceridade abre portas, irmãos. Estou convencido disso. A sinceridade abre portas na nossa vida. Quando você expõe algo, porque realmente, irmãos, o que não convém é sermos um crente Jacó, que engana as pessoas. Não combina, irmãos. Se você quer um compromisso com Deus, seja disposto realmente a não ser oportunista ou levar vantagem em tudo. É um princípio de um arrependimento genuíno, que expressar nosso arrependimento, de fato dizer assim, olha, isso aqui, o quanto importa ter uma consciência tranquila, o quanto vale? Vale muita honestidade, vale muita transparência, para que assim aconteça, mas o quanto vale isso, irmãos? E olha,
Seja você numa posição que for, seja hoje ou que vier a se tornar, mas saiba, jamais use isso para benefício próprio, a não ser com um propósito. Deus, o Senhor me confiou essa autoridade, ou essa posição, essa liderança, essa condição, para quê? É um propósito. Você tem que entender algo de Deus em tudo isso. Quero concluir, quando fui lembrado pela própria Esther, uma pessoa improvável, e Deus colocou ela numa posição para ser um porta-voz, para salvar o povo de Deus, e ela estava num palácio, numa posição tão honrada, e jamais ela imaginou que, mas ela entendeu uma coisa, é um propósito, e ela entendeu o propósito que tinha lá, de ser um porta-voz do Senhor naquele lugar, interceder diante do rei. Onde Deus te colocar, não é para benefício próprio. Entenda, se há um propósito de Deus maior do que simplesmente você ser beneficiado. Eu creio que o maior benefício é quando nós compartilhamos, ou quando nós conectamos pessoas a isso. Aí faz sentido, irmãos. Quero pedir a vocês colocar de pé, por favor, irmãos queridos. Essa é a mensagem do Senhor, irmãos. Mensagem de arrependimento. Não é simplesmente somar, não, é dividir. Você vai dividir, compartilhar. Aquele que tem muito, você vai compartilhar. Essas são algumas operações básicas da fé. Nós vamos continuar essa mensagem. Hoje nós falamos tanto sobre o dividir. O que causa isso? O arrependimento. É um divisor de águas, irmãos, que é movido pelo arrependimento. Que esse arrependimento não é simplesmente em palavras, mas de fato é uma expressão genuína que se manifesta a cada dia. Amém, meus irmãos? Feche os olhos por um momento, por favor, queridos. Enquanto nossos irmãos de intercessão vão se posicionando aqui na frente, hoje nós vamos chamar aqui para a campanha, para começar, porque nós vamos interromper logo aí por 2 semanas, mas você que está na campanha, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar com você, mas também queremos fazer um apelo para a sua vida. Você que está decidido nessa noite, dizer: Senhor, verdadeiramente o que eu devo fazer, Senhor? Eu sinto que estou incompleto, há algo no meu coração que não testifica, não estou em paz, Senhor, o que eu devo fazer? E não é somente em questões de decisões, mas sim, diante de Deus, a sua vida diante do Senhor. Senhor, o que eu devo fazer? Olha a minha vida. Se eu estou arrependido, Senhor, e agora o que eu devo fazer? Senhor, nós oramos que o Senhor opere neste lugar. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, fale de uma forma tão suave, sussurra aos ouvidos e toque em cada coração. Senhor, nós necessitamos urgentemente do Teu toque purificador, libertador, restaurador, Senhor. Nós clamamos a Ti, pois nós clamamos. O que devemos fazer, Senhor? O que devo fazer, Senhor? Não há respeito para ter a vida eterna, porque o Senhor já nos concedeu pela Tua graça, pela fé. Nos apropriamos ao render diante de Cristo, declará-lo como Senhor e suficiente Salvador de nossas vidas. Mas agora que eu estou arrependido, sim, Pai, não queremos ser o mesmo. Não queremos, Senhor, desagradar o Teu coração. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Venha quebrantar, Pai, onde há espírito de altivez, de orgulho. Quebranta-nos em Ti, Senhor. Leva-nos, Senhor, a lembrar o nosso fim. Leva-nos, Senhor, a lembrar que somos pó e que dependemos da Tua graça todos os dias, Senhor. Leva-nos a lembrar, Pai, que nossa vida é tão passageira, mas é o suficiente para conhecer a Ti e prosseguir Te conhecer mais e mais, Senhor. Ó glorioso Espírito Santo, continue agindo com poder e com liberdade, com autoridade do Senhor neste lugar, em nome de Jesus.
Amém. Saia do seu lugar, nós queremos orar juntos com vocês, queridos. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Declare isso ao Senhor. Declare que você está rendido, que você está entregue.
Ele tem o controle de tudo, Ele está cuidando de você. Eis-me aqui, rendido estou. Estamos diante de Ti, Senhor. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Eu sofri e Tu esperei. Damos a nossa vida a Jesus. Senhor, nós aprendemos hoje que precisamos fazer essa pergunta: o que devemos fazer? Nós cantamos, Senhor, faz em nós o teu querer. Nós não sabemos como agir, não sabemos como andar, não sabemos como fazer, não sabemos como pedir ao Senhor, mas o Senhor tem orientação, o Senhor tem direção, o Senhor tem um caminho certo para nos ensinar. Pai, nos abençoa com a visão certa que precisamos nessa noite. A Tua palavra nos direciona. A Tua visão já veio, Tua revelação já veio pela Tua palavra, mas dá-nos a coragem certa, ó Deus, para praticarmos a Tua palavra, para sermos praticantes, ó Deus, de um arrependimento genuíno e verdadeiro, Senhor. Eu me coloco nessa condição, Jesus. Me ensina a dividir, me ensina a compartilhar, me ensina, Senhor, a não ter um benefício próprio, mas enxergar o Teu agir, o Teu querer em prol do outro, Senhor. Nos ensina, Senhor, a dar uns passos firmes como Jesus andou nessa terra. Sim, Senhor, servindo a Ti fielmente, amando as pessoas, sendo generosos, justos, honestos. Ah, Senhor, dá-nos a Tua graça, Pai, naquilo que pedimos, naquilo que colocamos em oração, os propósitos que buscamos diante de Ti, como aqueles que estão, Senhor, nas semanas, quem sabe findando hoje a 7ª, ou estão na 6ª, 5ª, 4ª, Senhor, ou apenas iniciando, Senhor, nós colocamos diante de Ti e perguntamos, Senhor, o que o Senhor quer fazer através disso. Porque, Senhor, nós entendemos algo, a nossa necessidade, mas será que o Senhor quer? Será que é isso que o Senhor espera? Será que é isso que o Senhor tem? Senhor, nós nos colocamos rendidos na Tua presença. Meu irmão, minha irmã, faça essa oração, tenha essa coragem. Senhor, eu entrego tudo a Ti, mas, Senhor, é isso que o Senhor quer. Faz a Sua vontade em mim, cumpra o Teu querer em mim, pois eu sou Teu, tudo é Teu, tudo é para o Teu louvor. Ah, Senhor, cumpra em nós o Teu querer, em nome de Jesus. Cumpra em nós o Teu querer, Senhor. Afinal de contas, é o Senhor que vem ao nosso encontro. O Senhor nos resgatou, a nossa vida está em Tuas mãos. Ah, Senhor, obrigado. Faça-nos sair daqui, Senhor, convictos de que vamos dar passos firmes na Tua presença, crendo que o Senhor está no cuidado de nós, o Senhor está no controle de tudo, nada passa despercebido aos Teus olhos. Deixamos tudo no Teu altar, Senhor, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Louve o Senhor com as suas palmas, em nome de Jesus. Estendo as mãos, queridos, quero te abençoar. Terça que vem ainda estaremos aqui firmes e fortes. Venha, continue e permaneça.
Não desista. Deus não desiste de você. Não desista do que Deus já começou. Continue, persevere. O Senhor está contigo. Ele é a tua força, Ele é o teu refúgio. Ele é a fonte de vida para você. Recebam a bênção, queridos. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor na terra, hoje e sempre. Amém e amém. Volte em paz e com alegria.